Era uma época em que eu era casada e tinha uma idade mais apropriada para o trabalho. Eu era bartender em uma comunidade bem rural. O lugar se chamava o Urso Vermelho e era um ponto de encontro local para os veteranos, os trabalhadores braçais, basicamente, qualquer pessoa sem drama. Tínhamos música ao vivo nos fins de semana, fritura de peixe na sexta-feira, todas aquelas pequenas coisas típicas de uma cidade pequena que fazíamos para atrair negócios. Eu era uma das poucas mulheres que trabalhavam lá. O Urso Vermelho era o lugar onde todos queriam estar na nossa cidade há uns 40 anos. Minha mãe tinha sido uma das primeiras garçonetes e bartendeiras lá nos velhos tempos. Então, foi uma experiência bem legal para mim seguir os mesmos passos, cumprindo as mesmas tarefas que minha mãe havia feito algumas décadas antes. Não tínhamos nenhuma participação na propriedade ou algo assim, mas nossa história lá tornava o lugar especial e super sentimental. Eu mal podia esperar para ir trabalhar praticamente todos os dias. Esse lugar tinha uma história, e coisas estranhas aconteciam por causa disso, ou pelo menos eu acho. E, honestamente, minhas experiências em primeira mão são bem convincentes. Como o lugar era um bar, alguns de nós ficávamos lá até de madrugada, limpando ou terminando outras tarefas de fechamento. O prédio era muito antigo, todo de tijolos e madeira que rangia, com muitos cantos sombrios. O lugar era assustador, especialmente no escuro. Se você estivesse sozinho, era ainda mais perturbador. A primeira vez que ouvi falar dos fantasmas ou do que quer que fosse que estivesse lá, ouvi da minha mãe. Eu era apenas uma menina na época, talvez 11 ou 12 anos. Minha mãe chegava do trabalho absolutamente apavorada, pálida, com os olhos arregalados e coberta de suor. Levou um tempo, mas eventualmente ela me contou algumas das histórias. Isso preparou o terreno para mim, pois quando consegui um emprego lá, estava firmemente estabelecido na minha mente que o Urso Vermelho era definitivamente assombrado. Havia realmente apenas rumores, nada concreto sobre sua história. Diziam que alguém tinha sido assassinado lá por causa de uma disputa de jogo. Um homem pegou sua esposa traindo com um frequentador regular e apareceu no bar com uma espingarda calibre 12, matando todos os clientes no local. Uma mulher descontente que trabalhava na cozinha supostamente envenenou boa parte da comida uma manhã, enviando várias pessoas ao hospital e algumas ao necrotério. Todas essas eram rumores, havia muito pouca evidência para apoiar qualquer uma dessas histórias. A única coisa estranha que poderia sugerir que uma delas tinha acontecido era o assassinato com a espingarda. À noite, quando as luzes estavam baixas e uma banda estava tocando, podíamos ver coisas brilhando nas paredes. Achávamos que era apenas glitter por muito tempo, mas um ano, quando uma reparação na parede estava sendo feita, o empreiteiro nos disse que definitivamente não era glitter, mas chumbo de espingarda incrustado na madeira. Com certeza, alguém tinha disparado uma espingarda na sala principal pelo menos algumas vezes ao longo da vida do bar. Seja como for, encontrei-me em uma dessas noites, sozinha, fechando o bar no escuro. O prédio era tão antigo que se podia ouvir a eletricidade zumbindo nos fios, se estivesse quieto o suficiente. Assustador. Tinha uma grande escada que levava à sala da frente e depois se abria para o salão principal. À esquerda, havia uma sala de jantar menor e, depois, o bar. Atrás do salão principal, ficava a cozinha, uma área de lavagem de louças e depois, um depósito de lençóis. Havia uma porta dos fundos que levava um caminho até o lixo. Havia também uma escada que descia para o porão. Quero que você imagine o buraco mais úmido e assustador que você possa imaginar, cheio de madeira de má qualidade, concreto, algumas lâmpadas zumbindo e uma série de refrigeradores e um freezer. Guardávamos barris de cerveja extra, armazenamento seco, todo tipo de coisas aleatórias lá embaixo. Um funcionário podia descer ao porão 3, 4, talvez até 5 vezes em um turno movimentado. Se você fosse um dos responsáveis pelo fechamento ou tivesse que fazer pedidos, poderia passar algumas horas lá embaixo apenas organizando tudo. Era um domingo, o lugar estava um completo desastre. Passei a primeira metade do fechamento tentando limpar tudo.
Ainda não havia começado a repor o estoque, o que envolvia várias viagens de ida e volta ao porão para pegar guardanapos a granel, ketchup, garrafas de cerveja, você nomeia. Eu estava carregando tudo para o dia seguinte. Qualquer pessoa que trabalha na indústria de serviços sabe do que estou falando. Domingo à noite é como dar vida a um cadáver, tentando mantê-lo animado para mais uma semana. O movimento de sexta e sábado acaba com qualquer estoque que você possa ter. Como eu disse, esse lugar era um assombro para mim pela reputação, mas como funcionária, eu realmente não pensava nisso com frequência, a menos que algo estranho estivesse realmente acontecendo. Não era algo que ficava na minha mente o tempo todo. Não tremíamos no momento em que batíamos o ponto ou espiávamos em salas antes de entrar nelas. Era um trabalho, então focávamos. Estava na minha terceira ou quarta viagem de volta quando ouvi passos na cozinha. Eu estava reabastecendo os refrigeradores de cerveja no bar. Havia uma linha reta da minha posição através do corredor do banheiro e na primeira parte da cozinha. Parecia que os tênis de alguém estavam grudando no azulejo e depois descendo as escadas para o porão. Olhei para cima e escutei, mas então lembrei que estava sozinha. Dei de ombros e imaginei que era o fantasma se acomodando para a noite. Não havia realmente nada que eu pudesse fazer, exceto me apressar e sair dali o mais rápido possível. Eu tinha um plano, se as coisas ficassem muito estranhas antes de terminar, eu simplesmente sairia e voltaria de manhã para terminar tudo. Não brinco com mortos ou com o que quer que assombre este lugar. Enquanto colocava a última cerveja na geladeira, ouvi uma das portas dos refrigeradores se abrir. As maçanetas dessas portas são grandes e metálicas, fazendo um barulho alto quando puxadas. Fiquei parada por um momento, mas tudo ficou em silêncio. Assim que comecei a desmontar as caixas de cerveja, ouvi a porta do refrigerador se fechar com força lá embaixo, e parecia que sacudiu todo o prédio quando bateu. Tudo bem, é hora de ir embora. Comecei a acelerar todas as tarefas que ainda precisava fazer. Não contei minhas gorjetas, apenas as joguei na minha bolsa para contar em casa. As pias foram esvaziadas, tudo estava fechado e seguro. Eu só precisava trancar a porta dos fundos e apagar as luzes na cozinha. Nesse ponto, 10 ou 15 minutos se passaram e nada mais tinha acontecido. O bar parecia voltar ao normal, então baixei minha guarda paranoica de antes. Ainda estava alerta, mas fiz uma última vistoria, encontrei algumas coisas que precisavam ser organizadas ou preenchidas nos fundos e cometi o erro de colocar minha bolsa, o saco do banco e as chaves na mesa. De repente, voltei ao modo de trabalho e logo me vi descendo para pegar uma caixa de refrigerante para a máquina de cima, além de apagar as luzes. O dono do prédio era insistente quanto a nunca deixar as luzes acesas por causa da fiação antiga. Ele dizia que era pedir por um incêndio. Podia ver o interruptor de luz no fundo das escadas. Também podia ver a pilha de caixas de refrigerante. Não via nada espreitando e não ouvia mais passos, então joguei a cautela ao vento e desci aquelas escadas malditas. Quando cheguei ao fundo, vi a última coisa que queria ver: a porta do maior refrigerador estava aberta. Estava no meio do porão, entre o primeiro refrigerador e o freezer no final. Mas as luzes estavam acesas, eu já estava lá embaixo, então fui até a porta para fechá-la. Antes que pudesse puxar, algo se moveu à minha esquerda, então instintivamente virei para olhar. No início, não havia nada lá, apenas os barris e sacos de toalhas de limpeza enfiados entre eles. Então, vi uma sombra passar contra a parede, projetada pela lâmpada atrás da porta que eu segurava. Não tive tempo de reagir ou correr como queria. O que eu descreveria como uma grande e ameaçadora sombra apareceu rapidamente ao redor da porta e entrou em meu campo de visão. Em vez de correr para trás, caí para o lado dentro do refrigerador. Foi a maneira mais rápida de criar espaço na minha cabeça, então caí naquela direção completamente em pânico. Tínhamos aquelas cortinas de plástico que tentavam manter o ar frio dentro da unidade, e elas se fecharam depois que caí por elas. Me arrastei para trás enquanto a porta se fechava com força.
Fiquei ali pelos próximos 5 ou 10 minutos, honestamente não sei quanto tempo foi, apenas ouvindo a destruição completa do lado de fora daquela porta de aço. Podia ouvir os barris batendo nas paredes, latas rolando, caixas sendo rasgadas. Parecia uma zona de guerra. Periodicamente, a porta tremia com alguns dos estrondos mais altos. Eu também comecei a tremer, pois não havia aquecimento lá dentro e a temperatura era de 36 graus. Depois de um tempo, tudo ficou quieto. Eu não aguentava mais ficar lá. Mudei para a porta, pressionei meu ouvido contra ela e ouvi. Nada. Gentilmente, empurrei a maçaneta, mas a porta não se mexeu. Algo estava segurando fechada do lado de fora. No início, fiquei assustada, pensando que era a sombra que eu tinha visto. Mas, enquanto fiquei ali tremendo por mais 10 minutos, lembrei de todos os barris batendo. Certamente, se o suficiente deles estivesse caído no chão, poderiam estar prendendo a porta. De repente, a realidade de que eu poderia congelar até a morte se assentou sobre meus ombros como a primeira camada de geada que me mataria. O pânico tomou conta de mim. Comecei a me lançar contra a porta, mas novamente ela não se moveu 1 centímetro. Isso não me desanimou, porém. Empurrei e empurrei até perceber que estava gritando mais alto do que nunca, com as veias saltando do meu rosto e pescoço. Juro que podia sentir meus dentes se movendo por causa da força do meu grito. Só depois que desisti e tentei recuperar o fôlego, a porta finalmente começou a se abrir. Com certeza, ao empurrar, pude sentir coisas se movendo do outro lado, se rearranjando. Quando havia espaço suficiente, coloquei a cabeça para fora e encontrei alguns barris e latas segurando a porta. O porão estava um completo desastre, como se um tornado tivesse passado por lá. Saí do refrigerador, bati a porta e corri para a escada. Não havia chance de eu ficar para limpar qualquer coisa. Explicaria na manhã seguinte o que havia acontecido e esperava que eles entendessem. Todos que trabalhavam lá antes já tinham tido experiências estranhas, talvez não tão assustadoras como essa, mas apenas minha mãe tinha me contado histórias tão assustadoras. Dei uma última olhada para trás enquanto apagava as luzes e subia as escadas. Juro por Deus que vi aquela sombra sair do canto mais distante, como se tivesse se manifestado bem diante dos meus olhos. Então, ficou escuro e eu corri para a liberdade. Peguei minha bolsa e todas as minhas coisas e disparei pela sala principal e desci a escadaria. Quando cheguei lá na manhã seguinte, tudo já estava limpo. Todos estavam desesperados para saber o que tinha acontecido. Expliquei minha história e todos apenas acenaram com a cabeça, como se esperassem por isso, considerando o nível de destruição que deixei para trás. Eles concluíram que tinha que ser algo drástico, um roubo ou um fantasma. Felizmente, nada parecido aconteceu novamente, mas eu também nunca mais fiquei sozinha lá. Essa experiência me marcou profundamente. Nunca mais vi o bar da mesma forma. As histórias que ouvi de outros funcionários sobre encontros estranhos ganharam um novo significado para mim. Eu sabia que algo estava lá, algo que não podia ser explicado. E apesar de amar o urso vermelho e todo o seu histórico na minha família, sempre respeitei o que quer que fosse que habitava aquele lugar. Nunca mais subestimei os sussurros e os rumores. E nunca mais fechei o bar sozinha. Isso aconteceu em 2010. Eu estava trabalhando em um hotel em uma área suburbana, um lugar agradável. Quando comecei a trabalhar lá, eu era tanto recepcionista de meio período quanto auditor noturno de meio período. Para aqueles que não estão familiarizados com o setor de hospitalidade, isso significa que eu fechava o dia nos computadores durante o turno da noite. Eu tinha acabado de ser promovido para um emprego diurno e tinha uma semana restante na recepção antes de mudar para meu trabalho de segunda a sexta. Era uma noite como qualquer outra, por volta das 3 horas da manhã, quando recebi uma ligação. O cara parecia ter minha idade,
por volta dos 20 anos, e tentou iniciar uma conversa comigo. Eu preciso dizer meu nome ao atender o telefone, então ele descobriu meu nome, é claro, e começou a me fazer perguntas pessoais: e você tem namorado? Quer sair para tomar um drink, etc. Eram perguntas inofensivas, mas mesmo assim, eu disse que iria desligar, pois tinha um trabalho a fazer. Ele não quis me dar seu nome, mas disse: por que você não me chama de John? Desliguei e terminei meu turno. Na noite seguinte, por volta das 3h30 da manhã, recebi outra ligação de John. Ele começou perguntando se eu queria sair para tomar um drink novamente, ao que recusei e desliguei o telefone. Ele ligou de volta cerca de 5 vezes naquela noite, cada vez fazendo comentários mais obscenos e tentando me manter na linha. Ele terminou sua última ligação com a frase: vejo que você gosta de cantar karaokê. Eu adoro fazer isso. Vamos sair juntos algum dia. Ele me encontrou no Twitter. Eu tinha saído algumas noites antes com meus amigos e postado sobre isso. Perguntei como ele conseguiu meu nome completo e ele não quis me contar. Desliguei novamente e ele parou por aquela noite. Apaguei minhas contas do Twitter e Foursquare, e quando meu chefe chegou às 7 horas da manhã, contei o que estava acontecendo. Informamos ao meu gerente geral, GM, e o segurança registrou o incidente. Eu só trabalhava 2 noites por semana, felizmente, mas quando voltei na semana seguinte, ele também voltou. As ligações começaram por volta das 3 horas da manhã e duraram cerca de 1 hora, mas dessa vez foi um pouco diferente. John estava zangado porque eu havia apagado minhas contas e ele não podia mais me vigiar para garantir que eu não estava traindo ele. Eu disse que não atenderia mais o telefone e que meu segurança atenderia todas as minhas chamadas dali em diante. O telefone ficou silencioso por cerca de 10 segundos, e então ele gritou: você vai ficar comigo, goste ou não. Eu estou indo te buscar, e desligou o telefone. Claro que chamei a polícia. Felizmente, eu tinha meu segurança lá, então não estava completamente sozinha, mas devia ser uma noite tranquila porque os policiais chegaram em poucos minutos. Liguei para meu supervisor do turno da noite, que saía às 11 horas da noite, e ele conseguiu me acalmar. Um policial foi gentil o suficiente para ficar até o fim do meu turno e, com isso, eu disse ao meu chefe que, embora eu ainda tivesse uma semana de turnos noturnos, eu não poderia e não faria mais isso. Felizmente, eles entenderam e me transferiram para o horário diurno, além de enviar um e-mail a todos informando que qualquer pessoa que ligasse para mim seria encaminhada diretamente ao gerente geral. Felizmente, tudo parou depois disso, exceto por algumas ligações que o segurança recebeu durante aquela semana. Ele disse ao cara que eu tinha saído por causa dele, e as ligações pararam. Isso aconteceu no outono de 1993, quando eu tinha 20 anos. Para dar um pouco de contexto, isso foi antes de eu começar a faculdade, e eu estava trabalhando no departamento de preparação de materiais de uma fábrica de plásticos no turno da noite. Eu era a única mulher no departamento, e meus colegas de trabalho masculinos inicialmente duvidaram que eu pudesse lidar com o trabalho, mas eu me provei e ganhei o respeito deles. Era um trabalho árduo, mas, por outro lado, também me colocou na melhor forma física da minha vida. Foi também por essa época que terminei com meu namorado abusivo. Ele era verbalmente, emocionalmente e fisicamente abusivo, além de ser alcoólatra. Esse fato, mais do que qualquer outra coisa, provavelmente é a razão pela qual me meti nessa situação em primeiro lugar. Eu tinha acabado de sair do trabalho, e era cerca de 1h30 da manhã. Meu carro estava quase sem combustível, então parei em um posto de gasolina local para encher o tanque. Enquanto eu estava abastecendo, uma mulher da minha idade se aproximou de mim, parecendo nervosa e assustada. Ela disse que estava na casa do namorado e eles tiveram uma briga. Ela foi a pé até o posto de gasolina para usar o telefone público e ligar para um amigo buscá-la.
No caminho para o posto, um carro parou enquanto ela caminhava, e os homens dentro começaram a assediá-la. Com um leve movimento de cabeça, ela indicou um carro que estava estacionado ao lado dos contêineres de lixo do posto. Vi um carro grande e verde claro, como um Cadillac ou um Lincoln, com pelo menos 2 ou 3 figuras sombrias dentro. Ela disse que eles a ameaçaram e que ela estava com muito medo para ligar para seu amigo e esperar. A mulher estava arrumada, bem vestida e não parecia estar sob o efeito de drogas ou álcool. Ela parecia apenas muito nervosa e assustada, então eu não hesitei. Terminei de abastecer e disse para ela entrar no carro, que eu a levaria para casa. Naquele horário, durante a semana, havia pouco trânsito, então saí rapidamente do posto de gasolina e perguntei onde ela morava. Ela continuava se virando no assento para ver se o carro estava atrás de nós. Quando pedi para ela colocar o cinto de segurança, ela me ignorou e continuou procurando o carro. Presumi que ela estava apenas assustada. Alguns quarteirões adiante, porém, percebi que ela estava olhando ao redor do carro e começou a me perguntar sobre dinheiro. Onde está sua bolsa? Onde está sua sacola? Eu preciso de dinheiro. Você precisa me dar dinheiro. Meu estômago afundou. Eu tinha essa mulher no meu carro e agora ela ia me roubar. Mas, quando pensei sobre isso, o roubo simplesmente não fazia muito sentido. Eu estava dirigindo um Chevette 1985, usando minhas roupas de trabalho, uma camiseta surrada, jeans e botas de combate. Eu não parecia uma pessoa com muito dinheiro, principalmente porque eu não era uma pessoa com muito dinheiro. Ela se virou novamente no assento e começou a gritar: lá estão eles, lá estão eles. Ela não parecia mais assustada. Olhei pelo retrovisor e, claro, o carro verde claro estava bem atrás de mim. Ela começou a rir e a pular no assento. Estava rindo como uma louca, abrindo o porta-luvas, olhando para trás em busca de uma bolsa ou sacola, dizendo todas as coisas horríveis que esses caras planejavam fazer comigo. Se eu fosse esperta, teria dirigido direto para a delegacia de polícia. Na verdade, se eu fosse muito esperta, teria chamado a polícia do posto de gasolina e esperado com ela até eles chegarem. Isso teria sido a coisa inteligente a fazer. Infelizmente, nada disso passou pela minha cabeça na hora. Eu só fiquei muito, muito brava. Percebi 3 coisas principais ao mesmo tempo. Já havia um cruzamento à frente com carros em ambos os lados esperando para atravessar e o semáforo tinha acabado de ficar amarelo, e eu tinha um estilete sobressalente que guardava para o trabalho no compartimento da porta do motorista. A louca ainda não tinha colocado o cinto de segurança. Sem pensar, acelerei e passei pelo sinal amarelo bem quando ele ficou vermelho. Olhei para trás para ver se o carro verde ainda estava atrás de mim, mas o trânsito do cruzamento já havia começado a se mover e eles não conseguiram me alcançar. A mulher começou a gritar. Pisei no freio e ela bateu no painel e no para-brisa com um som sólido e satisfatoriamente violento. Quando ela voltou para o assento, eu já estava com o estilete na cara dela, gritando umas coisas realmente insanas. Não me lembro exatamente o que disse, mas foi algo como: saia do meu carro antes que eu corte seu rosto e faça você comê-lo. A combinação de gritos insanos e estilete funcionou. Ela agarrou o puxador e abriu a porta. Comecei a empurrá-la e socá-la até que ela caiu para fora do carro na calçada. Pisei no acelerador, virei na próxima esquina com a porta do passageiro ainda aberta. Fiz mais algumas curvas porque tinha medo de que o carro verde me alcançasse. Depois de um tempo, parei para fechar a porta do passageiro e então cortei caminho pela cidade e peguei a estrada para casa. Estava na estrada por uns 5 minutos antes de começar a tremer. Parei no acostamento para me acalmar e depois dirigi para casa. Quando cheguei em casa, contei tudo para minha irmã. Eu estava morando temporariamente com ela após o término com meu ex. Ela me envolveu em um abraço apertado enquanto gritava sobre o quão estúpida eu fui por não ter ido à polícia. Nunca fiquei tão feliz por ser repreendida na minha vida.
Eu tinha acabado de terminar meu primeiro ano na universidade e havia aceitado um emprego como despachante de táxi na empresa do primo do meu namorado. Na primeira semana e meia, trabalhei principalmente no turno do dia até que o dono decidiu estender o horário para 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu fui a funcionária sortuda que cobriria 3 dos 4 turnos noturnos por semana. Na semana seguinte, eu estava trabalhando meu primeiro turno noturno sozinha. O motorista estaria fora a noite toda procurando passageiros, o que significava que eu passaria a maior parte da noite sozinha. Eu não fiquei apreensiva em trabalhar sozinha nesse turno, pois já havia trabalhado em uma cafeteria 24 horas e estava acostumada com os turnos da meia-noite. Além disso, era uma quarta ou quinta-feira à noite, então não estava muito movimentado. A melhor parte desse trabalho era que meu chefe me deixava usar a internet para jogar videogame no meu laptop no escritório. Da mesa do computador no escritório, eu conseguia ver a porta da frente, uma parte do balcão de atendimento e a maioria das janelas da frente, então eu podia ficar de olho no que estava acontecendo lá fora. Além disso, o sino acima da porta sempre me alertava sobre a chegada de um cliente, então eu não poderia ser pega de surpresa se me concentrasse demais no jogo. Nessa noite em particular, eu estava trabalhando com um motorista de táxi chamado Dave. Dave tinha cerca de 1,90 metros e pesava mais de 130 kg, além de sofrer de sérios problemas de saúde, um dos quais tornava todos os seus movimentos lentos e dolorosos. Ele definitivamente não era o Sr. Fitness nem o tipo de pessoa que seria capaz de se defender ou defender os outros com facilidade. Em algum momento das primeiras horas da manhã, por volta de 1h30 ou 2h da manhã, Dave recebeu uma ligação para buscar alguém na cidade, a cerca de 15 minutos de distância. Ele pegou suas coisas e saiu para a noite enquanto eu voltei para o escritório e continuei jogando meu videogame. Cerca de 15 minutos depois, notei algo sobre o topo do meu laptop. Minha mente congelou. Eu podia ouvir alguém ofegando e, no reflexo da janela, pude ver alguém sentado em uma das cadeiras de espera. Fui até a porta que conecta a sala da frente ao escritório. Um cara com um rabo de cavalo enorme conseguiu se esgueirar para dentro do escritório e agora estava sentado em uma das cadeiras com o rosto enterrado nas mãos, ofegando pesadamente. Ele estava sujo, suado e parecia que tinha acabado de correr uma maratona. O rabo de cavalo deveria ter me alertado, mas eu achei mais engraçado do que assustador. Alguns momentos se passaram e finalmente criei coragem para perguntar se ele precisava de um táxi. Ele não respondeu de imediato. Perguntei novamente e ele levantou o rosto para me olhar. Dei um passo para trás no escritório. Seu rosto estava arranhado e coberto de sangue devido a um ferimento na cabeça. Fiquei chocada e imediatamente ofereci ajuda. Ele respondeu: "Estou bem, não preciso de ajuda. Só quero ir para casa." Perguntei se ele precisava de um táxi e, em caso afirmativo, para onde estava indo. Ele me disse que morava a cerca de 20 minutos e queria que Dave o levasse para casa. Depois disso, as coisas começaram a ficar estranhas. Chamei Dave pelo rádio para dizer que havia uma corrida no escritório e que ele queria uma carona. Dave me disse que levaria mais 10 minutos ou algo assim. Minha mão estava no telefone o tempo todo, caso o cara fizesse algum movimento repentino. Em vez de voltar para o escritório, decidi que era melhor ficar na frente, onde há 2 grandes janelas panorâmicas que facilitam ver o que está acontecendo dentro do escritório de táxi. Não senti que ele era uma ameaça, mas parecia muito zangado com algo, então queria garantir que, se algo acontecesse comigo, as pessoas pudessem ver. Fui para a sala da frente. Ao me aproximar do homem, vi que ele não estava apenas sangrando da cabeça, mas também do ombro e do joelho. Perguntei novamente se ele estava bem e ofereci chamar uma ambulância. Má ideia. Você não precisa fazer isso, ele me disse. Não é como se eu tivesse matado alguém, certo? Eu nunca matei ninguém. Não precisa ligar para ninguém. Eu só quero ir para casa.
Eu disse, sinto muito, acabei de notar que você está sangrando muito e pensei que talvez quisesse que alguém cuidasse de você. Eu não matei ninguém. Ele deveria ter ficado calado. Ele teve o que mereceu. Ele não deveria ter dito aquelas coisas. Mas não é como se eu tivesse matado alguém. Você não precisa ligar para ninguém. Eu só quero ir para casa. Ok, eu disse, mas você está sangrando. Não é como se eu tivesse matado alguém, ele respondeu. Juro que não matei ninguém. Por favor, não chame a polícia. Eu não preciso da polícia. Só preciso ir para casa. Eu não matei ninguém. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Ele percebeu o telefone agarrado na minha mão. Eu caí, ele soltou de repente. Foi uma festa. Eu caí, ele repetiu. É por isso que estou sangrando. Eu caí. Não é como se eu tivesse matado alguém. De repente, ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Ele estava ficando impaciente com o táxi e eu estava com medo. O sangue agora estava na cadeira e no chão. Eu tinha o telefone na mão e, de vez em quando, ele quebrava o silêncio com mais uma série de balbucios incoerentes sobre como ele não tinha feito nada de errado porque não tinha matado ninguém e que eu não precisava chamar a polícia porque ele era uma boa pessoa. Finalmente, Dave avisou pelo rádio que estava a cerca de 2 minutos de distância e eu respirei aliviada. Ele parou na frente. O homem entrou no carro e eles foram embora. Agora eu estava preocupada com Dave, então chamei a polícia. Relatei o que aconteceu e eles seguiram o táxi até a casa desse cara, onde o prenderam. Acontece que esse cara tinha fugido de um bar nas proximidades depois de ter agredido fisicamente outro frequentador. Até que ponto, eu nunca soube. Ele feriu a pessoa com um objeto cortante, presumo que uma faca de bolso ou uma agulha, saiu correndo e conseguiu encontrar o caminho até o escritório de táxi. Durante o tempo em que esteve no escritório de táxi, a polícia estava à sua procura. Então, tecnicamente, não, ele não matou ninguém, mas ele agrediu e tentou matar alguém. Também descobri que um dos outros motoristas, Steven, conhecia o cara da época do colégio. Seu nome é Duke, o que explica o rabo de cavalo, e ele tem um histórico de violência. Ele também tem um histórico de voltar para casa bêbado e quebrar o crânio da esposa de vez em quando. Se ele planejava fazer isso naquela noite, eu não sei dizer, mas estou apenas feliz que o cara acabou na cadeia por uma noite. Sua esposa não foi ferida e o cara que foi esfaqueado aparentemente não morreu, pelo menos eu presumo que não, já que ainda vejo Duke de vez em quando andando pelas ruas com seu glorioso rabo de cavalo, o que significa que ele não foi preso. Mas, falando sério, eu gostaria que vocês pudessem ter visto esse rabo de cavalo. Aquilo era impressionante.